são 11h03. Então, muito prazer, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica também, sou responsável pelo cadastro de pessoa física, então cuido da inscrição de vocês, junto com uma equipe, lógico, e estou aqui junto com a diretoria hoje para fazer o juramento com vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para quem está online, né, reforçar, na verdade, o meu pedido para que mantenham as câmeras ligadas, para a gente manter nosso contato visual, e os áudios desligados para não causar interferência na nossa reunião, tá bom? Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, doutor Márcio, e depois eu volto com os informes. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer participar desse momento importante na vida profissional de vocês, sejam muito bem-vindos. Nós temos 77 pessoas participando de forma virtual, nós temos aqui 2 farmacêuticos, Jonathan e a Carla, participando de forma presencial, 3, 4, 5 farmacêuticos, só chegou essa informação para mim agora, mas é um prazer tê-los aqui, participando deste momento, e dizer para vocês que o conselho é a casa do farmacêutico. Não é da diretoria, não é dos conselheiros, não é dos colaboradores, mas o motivo da existência do conselho de farmácia é a profissão farmacêutica. Então, faz todo sentido vocês fazerem parte deste conselho para que a gente possa ter uma profissão muito mais valorizada, reconhecida e respeitada. Meu nome é Márcio Antoniassi, eu estou como presidente do conselho, atuo em farmácia comunitária há 40 anos e sou da cidade de Apucarana. Então, passo a palavra para os demais diretores se apresentarem. Bom dia a todos, aqui os presentes, também os que estão de forma virtual. Meu nome é Valquíris Godoy, sou atualmente vice-presidente do CRF. Também atuo em farmácia comunitária, tenho uma farmácia lá em Uraí, pertinho de Londrina, e também atuo na graduação, né, onde eu ministro aula no curso de farmácia em Cornélio Procópio. É um grande prazer realmente recebê-los aqui, também quem está de forma virtual, nesse momento importantíssimo na vida de vocês, né? A nossa vida, eu costumo dizer que eu nunca fiz outra coisa na vida senão farmácia. Desde os meus 14 anos eu trabalho numa farmácia, né? Sou farmacêutico há cerca de 20 anos, mas sempre trabalhei em farmácia, não sei fazer outra coisa. Então é a grande paixão da minha vida, né? Então a farmácia é a profissão que eu escolhi para a minha vida. Então a gente se dedica a ela todos os dias, seja lá no atendimento aos nossos pacientes na farmácia, ou seja na formação dos novos farmacêuticos, que também eu tenho um grande prazer de atuar. Então, reforçando as palavras do Márcio, o Conselho de Farmácia é a casa do farmacêutico, é um órgão fiscalizador, evidentemente, mas que garante ao farmacêutico o local de trabalho, né, que o farmacêutico possa atuar de forma ética, de forma coerente com o que a gente procura para a saúde coletiva, para a saúde das pessoas. Então, sejam bem-vindos, parabéns aí pelo momento, certo? De, a partir do juramento de hoje, já poderem atuar como farmacêutico, assim como nós atuamos esses anos todos. Parabéns a todos. Bom dia. Bom, meu nome é Eduardo Valério, atualmente estou como tesoureiro aqui do Conselho Regional de Farmácia, né? Sou de Maringá, já atuei na farmácia de dispensação, na farmácia comunitária, hoje atuo na parte de consultoria, parte de gestão para farmácias, mas é um momento muito feliz, né? Muito alegre de poder participar disso com vocês, né? De compartilhar desse momento que é importante, e espero que vocês contem sempre com o Conselho, que tenham sucesso na profissão de vocês, e acima de tudo, lembrem-se sempre desse juramento que vocês vão fazer hoje, né? Isso aqui é um momento solene, mas ele é muito importante e a gente tem que respeitar e sempre se lembrar disso, sendo éticos, né? Tendo sempre a tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e dormir bem, sabendo que a gente sempre fez o nosso melhor, protegemos a população, cuidamos e sempre fomos éticos acima de tudo. Então, daqui a pouquinho acho que eu vou fazer a chamada de todos vocês, é muito, muito legal poder estar aqui e compartilhar disso com vocês, contem sempre com o Conselho e sejam bem-vindos aí agora como farmacêuticos, né? Bem, precisamos compartilhar algumas informações com vocês.
a respeito das ações ou dos compromissos deste conselho com os farmacêuticos. Vou procurar ser bem rapidinho, tem muita coisa para falar, mas vou procurar resumir muito disso. Nós temos um dos principais compromissos com os farmacêuticos é a administração integrativa, porque entendemos que muitas vezes o farmacêutico vem ao conselho e nós queremos fazer o inverso, o conselho ir até o farmacêutico. Porque muitas vezes o farmacêutico ele está lá na farmácia, no laboratório, no hospital trabalhando e ele está muito voltado às suas atividades. Então ele acaba não tendo esse envolvimento com o conselho. E a intenção desta diretoria, deste conselho, é o caminho inverso. Então nós, desde o início da nossa gestão no ano passado, 2022, nós realizamos muitas reuniões com farmacêuticos por todo o estado do Paraná. Santo Antônio da Platina, Foz do Iguaçu, Cascavel, aqui em Curitiba, Paranavaí, Umuarama, Guarapuava, Prudentópolis. O mês passado nós tivemos em União da Vitória, então temos aí, amanhã nós temos essa reunião em Londrina. Então nós sempre já temos isso como meta de visitar a maioria das cidades paranaenses para ter este momento, para ouvir as reclamações, sugestões dos farmacêuticos, esclarecimento de dúvidas. Então é importante que o conselho vá até os profissionais. Nós aprovamos no ano passado uma deliberação dos delegados farmacêuticos, que são farmacêuticos que representarão o CRF em cidades onde não tem as seccionais. Para quê? Para que o farmacêutico tenha acesso ao CRF e principalmente às necessidades da profissão do farmacêutico lá no seu local de moradia. Nós somos do interior também, a Greisel, que é diretora secretária, ela não está aqui hoje por motivo de viagem, ela é de Curitiba, mas nós três, por exemplo, nós somos mais lá do norte e noroeste do estado, e outras regiões tão importantes aí acabam não tendo representatividade do conselho. Então, por isso, os delegados farmacêuticos. Também nós temos um assessor político que ele visita as farmácias com um questionário em mãos, questionando a respeito do CRF, uma avaliação, para que esse farmacêutico possa fazer uma avaliação de forma muito segura e sigilosa, onde ele pode descrever o que ele pensa a respeito do conselho, o que precisa melhorar, como melhorar as suas sugestões. Porque é a partir dessas necessidades, dessas ideias que o farmacêutico tem, que a gente pode implementar aqui. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa sensibilidade, mas por isso que nós começamos a estender pessoas para que possam chegar até os farmacêuticos. Uma outra ação é o apoio ao sindicato dos farmacêuticos, não é uma atribuição do conselho à atividade trabalhista, o conselho não defende os interesses trabalhistas dos farmacêuticos, isso é um papel do sindicato dos farmacêuticos. Porém, nós entendemos que um farmacêutico mais bem remunerado, com seus direitos garantidos, ele consegue oferecer um serviço melhor à população. Diante disso, iniciamos já várias atividades, tem um projeto de lei em andamento pelo piso nacional. No mês passado, o sindicato e CRF, numa ação conjunta, notificou 5 municípios que ofereceram, por meio dos editais de concurso público, remuneração abaixo do piso salarial. Então, isso foi identificado por meio de denúncias na ouvidoria, e o sindicato e o conselho notificaram esses municípios. Não sabemos ainda se haverá êxito ou não, mas pelo menos eles já estão cientes e foram notificados, um deles inclusive pelo Ministério Público do Trabalho, porque a remuneração era muito abaixo. Então aí somando forças ao sindicato. Também a desburocratização. Nós entendemos que quanto mais serviços online, pelos aplicativos CRF em casa, o conselho puder oferecer, mais comodidade para o farmacêutico. Muitas vezes ele mora distante de uma seccional e aí pela internet ele consegue realizar os procedimentos e ter acesso a
a uma infinidade de serviços sem precisar se deslocar, sem correr risco na estrada. Então, a intenção é que ele possa ter acesso a tudo isso pelo aplicativo. Empreendedorismo, hoje nós temos uma grande quantidade, se eu não me engano, são 56% das farmácias do Paraná são de propriedade de farmacêuticos. Então, nós temos um curso que tem rodado o Paraná, colocando para os farmacêuticos muito conhecimento para que eles possam gerir melhor seus estabelecimentos. Não tem custo, são 2 dias de treinamento. Também gestão transparente. Tem muita informação importante no site do CRF, para que vocês possam entender melhor onde são investidos os recursos do Conselho, a anuidade de vocês, onde é gasto. Então, no site tem todas essas informações. As plenárias que acontecem uma vez por mês, e este mês acontece na semana que vem, a Flávia vai falar um pouco mais para vocês a respeito da plenária, mas elas são transmitidas ao vivo, mas como elas acontecem geralmente quinta e sexta, excepcionalmente neste mês, quarta e quinta devido ao feriado, mas quinta e sexta durante o dia, boa parte dos farmacêuticos não conseguem acompanhar. Então, isso fica gravado no YouTube para que vocês possam saber o que está sendo discutido neste plenário sobre a profissão, tá? Inclusive, esta reunião, ela também é transmitida ao vivo e ficará gravada. E peço até algum de vocês, se decidirem por não expor a sua imagem e fala, depois lá no chat, deixem declarado lá que aí na edição do vídeo a nossa equipe ela retira o nome. Muitas vezes não quero me expor, então é possível fazer a retirada, tá? Nós temos o grupo de trabalho Mulheres Farmacêuticas, que foi criado com o objetivo de fortalecer as mulheres farmacêuticas. 73% dos farmacêuticos do Paraná são mulheres. E encontram dificuldades, desafios diferentes dos homens. E por isso nós criamos esse grupo de trabalho. Nos próximos dias haverá um workshop em algumas cidades para trazer estratégias para que essas mulheres tenham melhor êxito nas suas atividades profissionais. Criamos também o grupo de trabalho parlamentar. No ano passado nós abrimos as portas deste conselho para vários candidatos para as eleições partidárias que aconteceram. Vários deles tiveram êxito na eleição. E para vocês terem ideia, hoje nós temos às 14 horas uma reunião com um dos deputados que se elegeu para discutir um projeto de lei para beneficiar as farmácias magistrais que encontram dificuldades na legislação para exercer as suas atividades. Então, esse projeto de lei vai ampliar muito. Então, é a valorização do farmacêutico magistral por meio de um projeto com um deputado que esteve aqui no Conselho e pôde apresentar o seu projeto de campanha. Por que é importante? Porque nós temos não só o piso nacional, farmácia magistral, mas nós temos vários outros projetos, inclusive de ameaça à profissão farmacêutica, como o projeto de lei de liberação de medicamentos em supermercados. E em todas essas situações, nós dependemos dos políticos. E por isso nós abrimos as portas para eles, todos que quiseram vir ou que puderam vir, estiveram aqui, apresentaram as suas propostas, mas por outro lado saíram com uma pauta de reivindicações da profissão farmacêutica. Então, esse grupo de trabalho parlamentar, ele faz essa ligação do Conselho com os parlamentares. Também, para finalizar, nós temos o entendimento de que há muitas irregularidades que acontecem por parte dos farmacêuticos, em qualquer que sejam as suas áreas de atuação, que são, sim, motivos para a instauração de processo ético. Só que nós entendemos que o Conselho ele tem que ser orientativo e não punitivo. É claro que, dependendo da regularidade, há punição. Mas é claro, o farmacêutico tem o direito à defesa, apresentar documentos, o processo é muito tranquilo, porém, há situações de irregularidades que não são tão brandas, que se resolve com um ofício de orientação, e temos situações que têm motivação sim para a instauração. Mas aí há um meio termo,
onde só o ofício não resolve. Então, o nosso departamento científico, juntamente com o departamento de ética, criou vídeos de orientação para que farmacêuticos entendam como que devem ser os procedimentos de forma regular nos seus estabelecimentos. Eles recebem essa orientação para fazer as devidas correções. Sem dizer que nos próximos dias nós voltaremos com as reuniões de orientação, juntamente com as vigilâncias sanitárias, para que o farmacêutico tenha conhecimento realmente da legislação. Nós entendemos que muitas irregularidades podem ser evitadas, e até processos éticos podem ser evitados com as devidas orientações. Então, nós temos aí no planejamento, agora até o final do ano, várias reuniões de orientação para contribuir aí na vida profissional do farmacêutico. Tem mais uma infinidade de coisas para contribuir com vocês, mas de momento é esse, para deixar a Flávia falar um pouquinho. E no final eu falo mais um pouquinho com vocês. Obrigado, gente. Flávia. Obrigada, doutor Márcio. Eu vou colocar uma apresentação para ficar mais visual para vocês o que eu vou falar, que na verdade o juramento ele é obrigatório por lei, né? Eu não vou ficar falando de legislação aqui, mas eu não posso deixar de citar a Lei 3.820, que é a lei que criou os conselhos federal e regionais, e que traz, além das atribuições, né, do Conselho de Farmácia, ela traz essa obrigatoriedade do juramento. Mas muito mais do que uma exigência legal, a gente faz esse juramento para uma aproximação dos profissionais, né, com o conselho, e justamente para demonstrar um pouco do nosso trabalho e auxiliar vocês aonde vocês podem localizar muitas das informações que a gente gostaria que chegasse até vocês. Tá? A gente publica e divulga muita coisa, mas é preciso que isso chegue, né, nos profissionais. E a gente daí depende de vocês acessarem, né? Então, um pouco desse juramento também é para demonstrar onde que vocês encontram tantas informações. Tá? Eu vou falar um pouquinho só da estrutura do conselho, né? Aqui são os membros da diretoria, né? Só a doutora Greisel, que é a nossa diretora secretária-geral, que não está presente aqui hoje, né? Como o doutor Márcio falou, por motivo de viagem. E aqui estão os demais diretores, né? Então, doutor Márcio, doutor Valquíris, doutor Eduardo. No site, vocês encontram, né, quem são os membros da diretoria, o mini currículo deles, o contato, caso vocês precisarem ou desejarem entrar em contato com algum diretor, é possível, tá? É muito importante que vocês conheçam quem são os membros, né, do conselho. Para ser diretor, obrigatoriamente, eles são conselheiros, tá? E aqui estão listados os conselheiros efetivos, tá? Para quem não sabe, como vocês são formados recentemente, existe um processo eleitoral para a eleição da diretoria e dos conselheiros, né? Como eu falei, para ser diretor precisa ser conselheiro, e eles não são funcionários do conselho, né? Conforme eles relataram, cada um tem uma atividade profissional em alguma região, então eles não estão aqui presentes todos os dias, né? Normalmente os diretores vêm ao conselho uma vez por semana, e os conselheiros uma vez por mês nessas reuniões plenárias que acontecem nesse auditório que estamos aqui hoje. Da mesma forma que tem o contato e o mini currículo dos diretores, no site também tem de cada conselheiro. Então, é muito importante que vocês conheçam, né, o conselheiro da área de atuação de vocês, ou que vocês têm interesse em trabalhar, né, da região, que acaba sendo o contato, né, junto ao conselho, tá? As eleições, né, elas acontecem a cada 2 anos, tá? No final desse ano vai ter um processo eleitoral, então é importante que vocês saibam e conheçam, né, os membros atuais, os candidatos, enfim, porque o processo eleitoral, assim como qualquer um, ele é obrigatório, tá? Então, normalmente acontece na primeira quinzena de novembro, mais próximo, lógico, a gente vai repassar mais informações,
Mas, basicamente, a eleição ela acontece de forma virtual, né? Vocês recebem por correspondência uma senha provisória, tem que validar alguns dados para trocar essa senha por uma senha definitiva, para daí usar essa senha definitiva no dia do pleito exatamente, tá? Então, também em virtude disso, a gente sempre orienta que vocês mantenham os dados sempre atualizados, sobretudo endereço residencial, e-mail e celular. Muitas dos serviços, né, a gente precisa, como esse eleitoral, né, se for o caso de recuperar a senha, vai ser através do e-mail cadastrado no conselho, justamente para ter uma segurança, né, existe esse confronto dessas informações. Da mesma forma, no CRF em casa, para recuperar a senha, precisa do e-mail cadastrado aqui no conselho. Então, esses dados são extremamente importantes que vocês sempre deixem atualizados, tá? Voltando um pouquinho aqui à apresentação, aqui é a foto do nosso auditório, que é de uma reunião plenária. Como eu falei, as reuniões plenárias, elas acontecem uma vez por mês, né? Normalmente é uma quinta e sexta-feira, na terceira semana ali do mês, e existe uma parte da plenária que ela é regimental, que a gente fala, né? Que ela é obrigatória, então toda plenária tem que ter. Né? Como exemplo, tem a parte dos processos cadastrais, né? No caso de pessoa física, como a inscrição de vocês, né? Depois de tudo analisado pelo departamento, isso vem para a plenária, os conselheiros e diretores votam e aprovam a inscrição, né, de todos os profissionais que solicitam. Tá? Da mesma forma que aprovam, podem indeferir. Né? A gente, infelizmente, já teve em fevereiro um diploma falso, que obviamente daí a inscrição foi indeferida, né? Então, tem toda uma tratativa no departamento, mas tudo passa pelo referendo do plenário, tá? Então, as inscrições, da mesma forma, cancelamentos de inscrição, baixas por transferência, a parte dos ingressos de responsabilidade técnica, registro de empresa. Então, essa parte cadastral passa pelo plenário. Né, além da parte cadastral, tem a parte da fiscalização. Então, quando o fiscal vai num estabelecimento e lavra um auto de infração porque a empresa está irregular ou ilegal, atuando sem a presença de um profissional habilitado, esse auto de infração, essa defesa desse auto de infração é apreciada, né, pelo plenário. Os processos éticos, né, e nesse caso é a única parte da plenária que ela não é divulgada, nem gravada, e nem nós, funcionários que não somos do departamento de ética e nem fazemos parte, né, do plenário, ninguém participa porque é uma parte sigilosa, né, então, exceto essa parte da ética, todas as outras partes, né, os farmacêuticos podem participar e também ela é gravada e divulgada, né, no YouTube. Tem a parte financeira, né, então toda a prestação de contas, né, do mês é trazida para o plenário, né, da mesma forma que aparece lá no portal da transparência, para que todos tenham acesso e conhecimento do que o conselho arrecada, aonde que o conselho gasta, né, do dinheiro de todos os profissionais e dos estabelecimentos, né, isso é publicado no nosso portal da transparência e também é apreciado aqui pelo plenário, né. E além dessa parte regimental, daí tem a parte das discussões, que eu acho que é a mais válida, né, dos profissionais estarem acompanhando, né, porque são discussões, muitas vezes, de novas áreas de atuação, né, embora a competência seja do Conselho Federal de Farmácia normatizar, né, ou seja, publicar resoluções estabelecendo novas atribuições ao farmacêutico, né, o regional ele pode normatizar como que esse farmacêutico, né, pode trabalhar, precisa trabalhar. Né, há uns anos foi discutido e foi publicado uma deliberação com exigências para que o farmacêutico pudesse atuar em farmácia clínica. Né? Então, além da resolução do Conselho Federal de Farmácia, na época, o regional julgou que era válido estabelecer requisitos para que aquele curso de pós-graduação fosse válido para o profissional atuar na prescrição de medicamentos
sujeitos a controle, sujeitos à prescrição médica, né, desde que tendo protocolo com o prescritor, enfim. Então, além da resolução do Conselho Federal, tinha uma norma aqui do Estado. Tá? Esse ano, essa deliberação foi revogada, então teve uma nova discussão no plenário, né, e daí julgou-se que isso estava impossibilitando a atuação do farmacêutico, né, nessa área, então essa deliberação foi revogada, né, a partir desse momento, dessa plenária. Né? Então, é só um exemplo de como se discutem coisas, né, da profissão, de áreas de atuação, que talvez seja de interesse dos profissionais, né, que é interessante vocês acompanharem. Né? Então, para que caminho que está indo, qual que é o pensamento, né, dos conselheiros, enfim, muitas vezes acaba se abrindo um campo que quem tem conhecimento, né, antes dos demais, né, se favorece. Então, são discussões que são bem válidas, né? Muitas vezes a gente tem depoimentos de profissionais que trabalham, né, em áreas diferentes e que se destacam, né? Então, acaba trazendo bastante conhecimento, bastante ideia aos profissionais que têm a chance de acompanhar essas discussões na plenária. Além dessa parte do conselho, né, que é eleita, nós temos ali os grupos técnicos de trabalho, tá? Tá pequenininho, mas ali no menu lateral do site, na parte institucional, vocês conseguem ter acesso ali, diretoria, conselheiros e grupos técnicos de trabalho. A profissão farmacêutica é uma profissão que tem muitas áreas de atuação, né? As principais áreas, o conselho tem esses grupos técnicos de trabalho. Então, muitas vezes, questões muito específicas de determinada área de atuação, nós internamente também recorremos a esses grupos, que são compostos por profissionais que têm experiência nessas áreas, tá? E subsidiam, né, tanto o conselho, né, internamente, quanto os profissionais. Tá? Então, aqui como exemplo, eu pus aqui o grupo técnico de trabalho de assistência farmacêutica no serviço público. Tá? Vocês conseguem ver quem faz parte do grupo, e ali o biblioteca virtual, todo o material que esse grupo já elaborou. Então, são materiais bem práticos, bem do dia a dia, porque são elaborados por quem trabalha na rotina nessas áreas. Tá? Então, a dica, assim, mudei de área de atuação, ou nesse caso, passei num concurso público, não sei por onde começar. A dica é ver o material do grupo técnico de trabalho, tá? Que são informações bem específicas e bem do dia a dia para quem trabalha, né, ou tem interesse em trabalhar naquele determinado segmento. Esses profissionais, né, esses farmacêuticos que fazem parte do grupo, eles são escolhidos, né, eles são indicados justamente pela experiência que eles têm nessas áreas, tá? Então, eles não são eleitos, né, mas eles são escolhidos pela diretoria, pelo plenário do conselho, de acordo com a experiência deles nas áreas de atuação. Além desses grupos técnicos, né, nós temos o Centro de Informações sobre Medicamentos. Tá? Esse, sim, é um departamento dentro do conselho, composto por 3 farmacêuticos, né, contratados, concursados, tá, que têm muito conhecimento na área e dão todo o suporte com relação a medicamentos, tanto internamente quanto externamente. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida com relação a uma prescrição, uma dose que vocês estão suspeitando que está acima da recomendada, uma interação medicamentosa, validade de prescrição, né, de receituário, entrem em contato com o SIM. Tá? Infelizmente, tem muito poucos profissionais que têm conhecimento da existência do SIM e fazem uso, né, de todo esse conhecimento, que está para auxiliar os farmacêuticos. Tá? Além dessa possibilidade de estar encaminhando esses questionamentos, o SIM ele elabora diversos materiais informativos, tá? Normalmente, né, direcionados ao farmacêutico, então são materiais técnicos,
tá? Que vocês têm acesso no site, né, para fazer download. Dentro desses materiais, existe um manual de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, que já está na 7ª edição, e virou até um aplicativo de celular. Então, no site vocês conseguem tanto fazer o download, né, do PDF do manual, quanto a orientação de como fazer esse download do aplicativo, que é muito prático e ajuda muito quem trabalha no dia a dia com a dispensação de medicamentos. Temos o nosso canal da ouvidoria, então, entrando no site lá em cima, vocês têm acesso aos nossos portais. Entrando ali tem o portal da ouvidoria, que automaticamente já abre uma outra janela, que é do Fala Brasil, que é a plataforma integrada de ouvidoria que nós utilizamos. Então, ali, através desse portal da ouvidoria, vocês podem ter acesso a informações, encaminhar sugestões, fazer reclamações, elogios e também denúncias. Tá? Então, é um canal que possibilita, né, vocês fazerem gerarem uma demanda de forma anônima, mas também se identificando, e mesmo se identificando, garantido todo o sigilo do demandante, tá? Ali tem todas as orientações para gerar uma demanda de ouvidoria, né, mas basicamente, né, a orientação é colocar o máximo de informações que vocês podem, né? Então, no caso de denúncia, né, se for o caso, anexar nota fiscal, vai depender, né, do assunto, mas colocar o máximo de informações possíveis para que possa ser verificada a veracidade dessa denúncia, né? Nunca nenhuma ação é tomada apenas com o que é descrito na ouvidoria, né? Então, ela vai direcionar uma providência do conselho, né, seja um encaminhamento para que o departamento de fiscalização tome uma providência, faça uma diligência, né, ou uma busca por outros tipos, né, de informações em outros órgãos, né, mas quanto mais informações, né, é colocado nessa demanda, maior a chance, né, dessa verificação, né, do conselho tomar uma providência. Tá? E independente, né, todos podem ficar bem tranquilos com relação à segurança, né, ao sigilo dessas demandas. Tá? Aqui um avisozinho para seguir o CRF nas mídias, né? Então, Facebook, Instagram, Twitter, tem o TikTok também, sobretudo o nosso site, né? Tudo o que se refere à profissão, e mais do que a profissão, a área da saúde, tudo que está, né, em voga ali, relacionada à nossa área, vai estar divulgado no nosso site, tá? Então, ali na parte de notícias, vocês vão ter acesso, tá, a diversas informações, não exclusivamente do conselho, né, mas tudo que seja de interesse ao farmacêutico, a gente vai estar divulgando. É muito importante sempre buscar informações oficiais, né, das informações. Aqui a nossa carinha do nosso site, né, então, ali no menu lateral, vocês têm a parte dos serviços, né? Então, vocês já fizeram inscrição dessa forma, ali pelo pré-cadastro profissional, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de facilitar esse procedimento de inscrição. Então, normalmente, até a gente, no primeiro trimestre, a gente tem 80% das inscrições, né, do ano todo, por causa justamente da grande demanda de colação de grau. Então, só para vocês terem uma ideia, na plenária, né, de março, né, que foi a que aprovou a inscrição de vocês, nós tivemos mais de 380 profissionais inscritos, que daí estão fazendo o juramento agora esse mês, né? E graças a esse processo, né, eletrônico, online, a gente conseguiu dar vazão a essas demandas, né, com uma certa agilidade, sem atrasar o processo de inscrição, né, de forma a não prejudicar, para vocês poderem estar atuando profissionalmente o mais rápido possível, né? Então, é um avanço, né, que é forçado com a pandemia, que a gente teve que digitalizar, né, e virtualizar os nossos procedimentos,
que veio para ficar, né? Eu acho que a gente só ganhou nesse sentido com isso. Ali tem, da parte de serviços, pessoa física, pessoa jurídica e carta de serviços, tá? Então, no pessoa física e no pessoa jurídica, tem a lista dos diversos procedimentos que o Conselho realiza com as orientações, e na carta de serviços consta o prazo que o Conselho tem para dar vazão a essas demandas, tá? Então, ali está bem explicadinho como realizar, né, cada procedimento. E, por fim, ali o agendamento presencial, né, que depois da pandemia a gente retomou o atendimento presencial, mas de forma agendada, tá, e orientativa, né, porque hoje quase 100% dos nossos procedimentos podem ser feitos pelo CRF em casa, tá? À exceção da necessidade de apresentação do diploma para registro, né? Então, quando tem inscrição definitiva ou a transformação da inscrição provisória em definitiva, que a gente chama de efetivação da inscrição, que existe ainda essa obrigatoriedade do comparecimento no Conselho, em virtude da necessidade de registrar esse diploma, né? A gente carimba o diploma original, né? Então, ainda tem essa obrigatoriedade, né? À exceção desses procedimentos, todos os outros a gente consegue fazer à distância, tá? Então, mas mesmo que o profissional ou o representante legal queira fazer no Conselho, é possível agendar um atendimento, nós vamos orientar como é feito isso pela ferramenta do CRF em casa, para que justamente ele possa realizar numa outra necessidade, né, sozinho, sem ter que se deslocar ao Conselho. Temos um canal de WhatsApp, né, então quem não conhece, né, o nosso WhatsApp, tá aqui o número, anotem, tá? Hoje o nosso horário de atendimento telefônico e no WhatsApp tá das 11 às 17 horas. Por quê? Tá? Porque até às 11 horas a gente dá vazão aos procedimentos que são protocolados pelo CRF em casa, né? Então, antes que eram feitos todos presencialmente, o atendimento já fazia os procedimentos e internalizava, né, esses requerimentos só para conferência, né? Hoje, tudo que é realizado, né, pelo CRF em casa, ele tem que ser processado, lançado no sistema, tramitado, então a gente foca nisso até às 11, e depois das 11, o foco passa a ser o atendimento do farmacêutico, tá? Tanto, né, presencial quanto, né, por telefone e por WhatsApp, tá? Aqui, com relação aos formulários eletrônicos, né, eu já comentei um pouquinho com relação à facilitação dos serviços, né, hoje a maioria dos nossos formulários são PDF editáveis, né, então não precisa estar imprimindo para mandar no CRF em casa a maioria dos requerimentos, exceto num primeiro momento que a gente precisa da biometria de vocês, então acaba precisando, né, da impressão do formulário do requerimento de inscrição. Vocês vão ver que os demais serviços não têm essa necessidade. Aqui. Então, aqui, o acesso ao CRF em casa, né, eu acredito que todos vocês já tenham se cadastrado, tá? Caso não tenham se cadastrado ainda, se cadastrem, tá? O CRF em casa é a nossa plataforma de serviços e o objetivo é cada vez implementar mais serviços através da ferramenta, né? Aqui eu evidenciei ali mais serviços ao profissional, que na verdade é um lugar que a gente vai adicionando, né, serviços, onde basicamente o profissional seleciona o tipo de serviço que ele quer e anexa o documento necessário, né? Por exemplo, anotação de título de especialista, né, a comprovação de habilitação profissional, né? É importante, né, vocês saberem que cada vez mais o Conselho Federal de Farmácia tem publicado resoluções trazendo exigências além da graduação para atuar em determinada área. Tá? A mais antiga, acho que foi citopatologia, lá bem antigamente,
né? Depois veio a homeopatia, né? Não necessariamente uma pós-graduação, mas trazendo exigências que precisam ser comprovadas para poder atuar naquela determinada área, né? Um pouco mais recente, né? Nem tanto, mas a mais conhecida, estética, né? Radiofarmácia, ozonioterapia, oncologia, né? Então, várias áreas que a gente tem uma regulamentação específica, né? A comprovação, né, pode ser feita ali pelo próprio CRF em casa, nesse mais serviços ao profissional, tá? Eventualmente, vocês protocolam um requerimento que fica faltando um documento, vamos supor, numa anotação de título, né? Faltou o verso do certificado, a gente faz essa solicitação dessa complementação via evolução de protocolo, tá? Ali na parte do protocolo, aqui está aquele verdinho ali com uma bolinha vermelhinha, vai aparecer 1, 2, que tem um protocolo ou 2 protocolos aguardando resposta de vocês. Vocês também recebem um e-mail de notificação que existe um protocolo pendente, tá? Então, a nossa tratativa acaba sendo via evolução desse protocolo que foi gerado por vocês, tá? Acompanhem todas as demandas que vocês gerarem via CRF em casa, para ver nesse protocolo se ele, né, foi concluído, se foi solicitado, né, alguma complementação. No caso de anotação de título de especialista, por exemplo, o ofício comprovando que essa anotação foi feita é anexado no próprio protocolo, o profissional pode imprimir quantas vezes ele quiser, tá? Então fica disponível para ele sempre que ele desejar. Então a gente tem usado cada vez mais essa ferramenta do CRF em casa, de anexar documentos no protocolo para o profissional ter acesso quando ele quiser, e a própria evolução, né, para o profissional acompanhar as suas demandas, tá? Ali eu evidenciei também a parte de baixa de responsabilidade técnica, não por ser um procedimento difícil de ser feito, mas porque todo mundo que se inscreve, né, no conselho é porque deseja atuar profissionalmente e provavelmente em algum momento, né, vai assumir responsabilidade técnica e vai dar baixa dessa responsabilidade técnica, né? Vai trocar de trabalho. Então, vai precisar da baixa. E aqui alguns avisos que eu acho importante. Primeiro, responsabilidade técnica para nós é tanto diretor como assistente, como substituto. Tem muitos profissionais que não fazem o procedimento de baixa porque são assistentes ou substitutos, ou o DAP, que também tem, que é Declaração de Atividade Profissional, julgando que a baixa é só para o diretor. Não é, tá? Para todos os profissionais vinculados àquele estabelecimento, em qualquer modalidade, se ele se desliga do estabelecimento, ele tem que fazer o procedimento de baixa. Tá? E pelo Código de Ética, esse procedimento de baixa ele tem que ser feito em 5 dias do desligamento. E é por isso que eu trago isso em todo o juramento, porque normalmente os profissionais desconhecem esse prazo. Tá? Existem 2 possibilidades para o farmacêutico dar baixa, tá? Uma é fazer a baixa completinha, apresentando todos os documentos que são necessários. Encerra-se aquele processo. E a outra é ele preencher um formulário, assina ele, o representante da empresa, atestando o último dia que ele trabalhou, né, e ele fala que ele não está apresentando toda a documentação, a rescisão, por exemplo, né, que muitas vezes demora mais do que 5 dias para ficar pronto, e que ele se compromete a fazer essa baixa, apresentar esse documento em até 30 dias. A baixa é feita normalmente e ela fica pendente da apresentação desse documento. O profissional já fica livre para assumir uma outra responsabilidade técnica se desejar, ele só tem que cumprir, né, o que ele se comprometeu a fazer, né, de acordo com o Código de Ética, de apresentar esse documento faltante para não ter nenhuma penalidade ética daí, tá? Então, isso tudo está lá explicadinho no site, nos serviços, pessoa física, baixa de responsabilidade técnica, mas eu gosto de trazer aqui para alertar os profissionais, sobretudo com relação a esse prazo, né? A gente já teve várias resoluções do Conselho Federal de Farmácia
que alteraram o código de ética, mas essa questão dos 5 dias para comunicar o conselho do desligamento já está em resolução desde 2014. E em 2014, quando isso foi publicado, né, foi uma chuva de processo ético, porque nenhum profissional tinha conhecimento, né? Então, nisso vinha primeiro a alegação de que desconhecia, né? E aqui vai um outro alerta, né? Que a gente não pode justificar os nossos atos e as nossas omissões pelo desconhecimento de uma legislação, né? Da mesma forma que nós, como cidadãos, precisamos conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, como farmacêuticos, a gente tem também a obrigação de conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Então, muita atenção, sobretudo com o código de ética, né, e com as resoluções pertinentes à área de atuação que a gente, né, que vão trabalhar, né. Na dúvida, entre em contato com o conselho sempre, tá? Aconteceu tal situação, o que eu faço? Preciso comunicar? Como que eu comunico? Qual é o prazo, tá? Busquem essas informações para vocês não serem penalizados por bobeira, que eu digo, né? Essa parte de prazo, né, é bobeira, né? Muitos profissionais, né, sobretudo lá no começo, justificavam que tinham dado procuração para a empresa para ingressar e a empresa ia fazer a baixa, tá? Então, aqui é um alerta, né? Ninguém é contra a procuração, tá? Mas, primeiro, vocês estão concedendo poderes para alguém representar vocês? Vocês conhecem essa pessoa? Que poderes vocês querem conceder? É para tudo? É só para fazer um procedimento? Né? Se vocês quiserem especificar, especifiquem, vocês têm esse direito. Se vocês quiserem, não vou dar procuração, eu vou assinar todo o formulário que for necessário. Assinem todo o formulário que for necessário. Tá? Hoje tem essa facilidade dos formulários digitais que vocês podem assinar, mandar por e-mail, o representante legal anexa no CRF em casa, né? Então não tem aquela dificuldade, né? E outra, procedimentos cuja responsabilidade é de vocês, como a baixa, por exemplo, não deleguem a ninguém. Tá? Estabelecimento nenhum vai ter interesse em tirar vocês do quadro para depois de decorrido o prazo começar a ser autuado no conselho, pela falta de profissional, né? Então o interesse é deixar vocês lá, né? Então a responsabilidade é de vocês fazerem esse procedimento, tá? Então, por mais que, né, alguém fale, deixa que eu faço, tá? Se quiser, deixa que faz, mas acompanha lá no CRF em casa, nas tuas inscrições ativas, né, nas tuas responsabilidades ativas, se está aparecendo ainda, dê o prazo, né? Isso é feito pela senha pessoal de vocês no CRF em casa. Tá? Então, normalmente ninguém vai conseguir fazer, né, no lugar de vocês. Tá? Uma outra preocupação com relação à segurança dessas senhas, né? Então, vocês podem fazer diversos procedimentos, né, através do CRF em casa. Então, façam vocês mesmos tudo, né, que for necessário para não ter que ficar delegando senha para ninguém, né? Senha é pessoal e intransferível, do CRF também. Tá? Então, esses tipos de cuidado que eu gosto sempre de trazer aqui para alertar. Aqui daí as telas da baixa de responsabilidade técnica, né? Vocês têm que obrigatoriamente selecionar qual estabelecimento vocês se desligaram e querem fazer a baixa para habilitar os outros campos, né? Tem que dar um ciente ali nas orientações, leiam de fato essas orientações, né? E assim como tem um acesso profissional ao CRF em casa, também tem um acesso da empresa. Então, caso algum de vocês seja também proprietário ou sócio de algum estabelecimento farmacêutico, ali na primeira tela do CRF em casa, vocês vão escolher se o acesso é pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Vocês sendo sócios, querendo acessar a plataforma de serviços do estabelecimento, é só selecionar a pessoa jurídica, vai aparecer todos os estabelecimentos que vocês são sócios, escolhe aquele que vocês querem, né, mexer, né, visualizar, vai aparecer uma tela como essa, né? Da mesma forma como, né, o CRF de pessoa física,
né, tem várias situações semelhantes ali, parte de tesouraria, fiscalização, os protocolos que vocês conseguem acompanhar, e ali o procedimento de ingresso de responsabilidade técnica, alteração de horário ou de modalidade. Né, a alteração de modalidade é aquele quando é assistente, quer passar para diretor, ou é diretor, quer passar para substituto, enfim, né, mudar a condição da responsabilidade técnica. Então, os procedimentos são feitos pelo acesso do representante legal do estabelecimento, mas com os formulários assinados por vocês. Tá? Então, ninguém vai mexer no horário de vocês ou ingressar se vocês não assinarem aqueles formulários ou concederem uma procuração para isso. Tá? Então, daí, vai vocês escolherem se vocês querem conceder procuração ou querem assinar os formulários para fazer essas alterações ou, né, ou esse ingresso. E agora a parte de inscrição, né, propriamente dita. A maioria de vocês fez a inscrição com a apresentação de uma certidão de conclusão de curso, né? Então, concluiu o curso, colou grau, mas o diploma ainda estava em fase de registro ou emissão, então fez a inscrição com uma certidão de conclusão. Nesse caso, a inscrição ela é dita provisória, tá? Como o próprio nome diz, ela tem um prazo de validade, que é de 12 meses, da data da aprovação da inscrição em plenário. Então, a maioria, exceto os reconvocados de juramentos anteriores, teve a inscrição aprovada na plenária agora de março. 16, 17 de março. Então, a validade vai ser 17 de março de 2024. Tá? Esse prazo é ou para efetivar a inscrição, que é transformar de provisória em definitiva, mediante a apresentação do diploma, ou caso o diploma não esteja ainda pronto, disponível para vocês, existe a possibilidade de prorrogar por mais um ano. Tá? Mas é muito importante que vocês realizem um dos dois procedimentos, ou efetiva, ou tem que solicitar essa prorrogação, porque senão a inscrição vence, ela é automaticamente cancelada. Né? Como tem lá na Lei 3.820, que só pode exercer a profissão quem está devidamente inscrito, se a gente cancela a inscrição e ele e exerce alguma atividade, tem alguma responsabilidade técnica, ela é baixada conjuntamente. Tá? Então, é todo um estresse de baixar a inscrição, baixar a RT, tem que fazer a inscrição de novo, tem que assumir responsabilidade de novo, se o empregador quiser, né? Então, para evitar, né, esse tipo de situação, prestar bastante atenção nesse vencimento. Tá? Eu falo isso todo juramento. Lá no CRF em Casa, quando abre, um mês antes fica aparecendo um aviso que a inscrição está prestes a vencer. A gente também manda e-mail informando que a inscrição está próxima do vencimento. E todos os meses eu trago para a plenária cancelamento de inscrição por vencimento de provisório. Né? Esse primeiro trimestre que a gente tem muita inscrição provisória, foram mais de 30 inscrições canceladas. Tá? Então, prestem bastante atenção, porque isso é bem sério, né? É a inscrição de vocês que vai deixar de estar ativa, não pode mais exercer a profissão até a regularização, tá? Então, muita atenção com relação a isso. E quem já fez a inscrição daí definitiva, daí já apresentou o diploma, né? Como eu falei, necessidade de estar comparecendo no conselho para apostilamento, né? Para carimbo desse diploma original, fez a inscrição definitiva, que não tem vencimento, e daí vai receber esses documentos, né? A cédula, a carteira profissional e o crachá, tá? Até o ano passado, a gente tinha cédula de inscrição provisória, tá? Física, né? Por resolução do federal, não existe mais, tá? Só existe cédula digital, tá? Tanto para provisória quanto para definitiva. Então, quem fez inscrição provisória vai receber o crachá de identificação e cédula física mesmo, só quando efetivar a inscrição, que daí vai ser nesse modelo aqui, junto com essa carteira de identidade profissional. Tá?
Antigamente, essa carteira de identidade era muito utilizada, tá? A gente tinha eleição presencial, carimbava, né, a participação na eleição, carimbava quando pagava anuidade. Hoje isso não existe mais, né? Porque tudo isso é eletrônico, né? Até pouco tempo a gente fazia anotação dos títulos nessa carteira. A gente pode fazer ainda, mas como a maioria dos certificados hoje são digitais, né, a gente não registra em carteira o certificado digital, a gente registra digitalmente. Então, no livro de registro digital, sai essa anotação, né, com esse ofício comprobatório. Então, essa carteira hoje, ela é subutilizada, tá? Mas guardem com carinho, porque para determinados procedimentos ela pode ser solicitada. Tá? Então, enquanto existe a obrigatoriedade legal de ter essa carteira, a nossa orientação é guardar para evitar ter que fazer uma segunda via desnecessariamente. Tá? Então, hoje, quando o profissional é transferido de um estado para outro, o número da inscrição na nova jurisdição é feito nessa carteira. Tá? No procedimento de reabilitação, ele precisa ter uma carteira profissional. Então, na baixa da inscrição, ela é arquivada no conselho. Quando reabilita, a gente devolve a carteira. Se o profissional não devolve na baixa, por exemplo, ele tem que apresentar nessa reabilitação. Se não apresenta, tem que fazer uma segunda via. Porque, embora ela não seja muito prática, na lei, que é lá de 60, o documento profissional é a carteira. Tá? Então, legalmente, o que pode ser exigido para vocês comprovarem que são farmacêuticos é essa carteira profissional. Tá? Então, embora ela não seja prática, ela é necessária. Tá? E tem a cédula digital, que acho que é a tendência, né? Hoje a provisória é só com a cédula digital, como eu falei, mas quem tem inscrição definitiva também tem cédula digital, só que daí sem o vencimento, né? Se vocês colocarem no aplicativo de celular de vocês, cédula digital Conselho Federal de Farmácia, já vai aparecer ali para vocês instalarem, ela já fica definitiva, tá? Eu estou vendo que tem algumas mensagens ali, eu já respondo, tá? Aqui mais um lembrete para manter os dados atualizados, né, perante o conselho. Então, como eu falei no próprio CRF em casa, vocês deixam lá atualizadinho o endereço, o e-mail e o telefone, tá? E aqui mais um avisozinho, tomem cuidado com o que vocês colocam lá no CRF em casa, porque muitas vezes, sobretudo o endereço residencial, coloca o CEP, ele já busca o endereço, mas tem que pôr o número, né? Então, às vezes está lá de 0 ao final, né? Não tira aquela informação para colocar a numeração certa, né, da residência, correspondência nenhuma vai chegar, tá? Então, só tomar cuidado, ver bem certinho o que colocou lá no CRF em casa, porque da forma como vocês colocam, vem para o nosso sistema e o endereço que vai ser utilizado para envio da correspondência de vocês. Então, já falei demais, já estamos no horário avançado. Vamos ao nosso juramento propriamente dito, tá? Ao final eu respondo, né, se tiver algumas perguntinhas, tá? Eu vou pedir novamente para que mantenham os microfones desligados. O doutor Eduardo depois vai chamá-los nominalmente, mas antes eu vou escolher um profissional que está aqui presente para fazer o nosso juramento, né? Então vai funcionar assim. Eu vou escolher o doutor Jonathan, já que ele está com a sua acompanhante, para fazer o juramento para a gente, tá? Os demais acompanham ele fazendo o juramento, e depois o doutor Eduardo vai chamá-los nominalmente, tá? Daí vocês vão abrir o microfone e falar, eu, fulano de tal, juro, e desliga o microfone para que ele possa chamar o farmacêutico seguinte, tá? Eventualmente, o áudio pode não funcionar direito, o doutor Eduardo vai chamar 2 vezes, se não conseguir jurar, permaneçam na reunião, depois que todo mundo fizer o juramento, ele vai reiniciar a chamada, tá? Senão, a gente passa orientações de como proceder, ok?
Então, agora, doutor Jonathan, desculpe, Reis Leite de Souza, tá? Pode ligar o seu microfone. Consegue enxergar? Aperte o microfone. Enxerga lá, né? Sim, sim. Então, o doutor Jonathan vai ler o juramento, todos acompanhando, por favor. Obrigada. Presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais previstas na Lei Federal número 3.820, de 1960, e no Código de Ética Profissional. Assim eu juro. Então vamos lá, conforme orientado aqui lá pela Flávia, conforme eu for chamando o nome, abram o microfone e só respondam eu juro, não precisa repetir a frase inteira, tá bom? Amanda Bus. Amanda Calbianco. Eu juro. Tá. Só, por favor, para a gente conseguir identificar quem está jurando, eu, Amanda Bus, juro, daí, por favor, tá? De novo. Ok. Eu, Amanda Bus, juro. Amanda Calbianco. Eu, Amanda Calbianco, juro. Amanda Cristina da Luz França. Eu, Amanda Cristina da Luz França, juro. Amarildo Rangel de Oliveira. Eu, Amarildo Rangel de Oliveira, juro. Andrei Felipe Schwantz. Eu, Andrei Felipe Schwantes, juro. Andresa Stephanie Cantalice de Lima. Eu, Andresa Stephanie Cantalice de Lima, juro. Angélica Casagrande. Eu, Angélica Casagrande, juro. Antônio Carlos Carvalhães Júnior. Eu, Antônio Carlos Carvalhais Júnior, juro. Bianca do Rócio Fávaro. Eu, Bianca do Rocio Fávaro, juro. Bianca Stephanie Pereira Weng. Eu, Bianca Stephanie Pereira Weng, juro. Bruna Detone. Eu, Bruna Detone, juro. Bruna Mazati de Lima. Essa não tá. Bruna Eduarda da Cruz. Eu, Bruna Eduarda da Cruz, juro. Camila Valéria da Silva Penteado. Eu, Camila Valéria da Silva Penteado, juro. Carla Denise Bahia Ribeiro. Eu, Carla Denise Bahia Ribeiro, juro. Kleber Júnior de Paula Ribas. Eu, Kleber Júnior de Paula Ribas, juro. Cleiton Aparecido da Silva Acácio. Cleiton, não deu para ouvir. Se você puder colocar um fone ou alguma coisa assim. Tenta novamente. Abre o microfone e tenta novamente, por favor. Eu, Cleiton Aparecido da Silva Cássio, juro. Agora sim, obrigado. Cristina de Souza. Eu, Cristina de Souza, juro. Cristina Gomes Alves. Eu, Cristina Gomes Alves, juro. Cristinei Silva dos Santos. Cristinei Silva dos Santos. Eu, Cristinei Silva dos Santos, juro. Daniela Cristina Perim Casa. Eu, Daniela Cristina Perim Casa, juro. Débora Nair Sala. Eu, Débora Nair Sala, juro. Dejanira Alves Raposo Dinelli.
Eu, Dejanira Alves Raposo de Melo, juro. Diego de Arruda Matos. Eu, Diego de Arruda Matos, juro. Ediane Pinho Buturi Neves. Eu, Ediane Pinho Buturi Neves, juro. Édipo Luiz Cordeiro. Eu, Édipo Luiz Cordeiro, juro. Edson Elias da Silva. Eu, Edson Elias da Silva, juro. Eduardo Baggio Neia Saad. Eu, Eduardo Baggio Neia Saad, juro. Eduardo Renan Osten Cortes de Andrade. Eu, Eduardo Renan Austin Cortes de Andrade, juro. Eduardo Rize Pim. Eu, Eduardo Rizipim, juro. Eleuri Araújo Ribeiro. Eu, Eleuri Araújo Ribeiro, juro. Elisiane Santana da Silva. Eu, Elisiane Santana da Silva, juro. Emily Danúbia Kalinka Ludic. Eu, Emily Danúbia Kalinka Ludic, juro. Emily, não conseguimos te ouvir. Por favor, fala um pouquinho mais perto ou coloca um fone. Dá para ouvir? Melhorou. Eu, Emily Danúbia Kalinka, juro. Ok. Érica Cíntia Dantas Barbosa. Eu, Érica Cíntia Dantas Barbosa, juro. Fátima Elisa Nunes Correia Ferrali. Eu, Fátima Elisa Nunes Correia Ferrali, juro. Franciele Elisa Ferrali. Eu, Franciele Elisa Ferrali, juro. Franciele Damares de Cristo. Eu, Franciele Damares de Cristo, juro. Giovana Franceschi de Oliveira. Eu, Giovana Franceschi de Oliveira, juro. Giovana Felipe Ribeiro Nandi. Giovanni. Eu, Giovanni Felipe Ribeiro Nandi, juro. Eide Rocha Bacelar Augusto. Eu, Eide Rocha Bacelar Augusto, juro. Ellen Ferreira da Silva. Eu, Ellen Ferreira da Silva, juro. Heloísa Merlic da Silva. Eu, Heloísa Merlic da Silva, juro. Isabelle Beatriz de Lima Evangelista. Eu, Isabelle Beatriz de Lima Evangelista, juro. Jéssica Ferrari Ibarrola. Eu, Jéssica Ferrari Barrola, juro. Jéssica Regina Wink. Eu, Jéssica Regina Wink, juro. Jéssica Vandergott da Silva. Eu, Jéssica Vanderholt da Silva, juro. Jonathan já foi. Jonas Marins Ferreira. Eu, Jonas Marins Ferreira, juro. Júlia Isidoro dos Santos. Eu, Júlia Isidoro dos Santos, juro. Karina Alves Camargo. Eu, Karina Alves Camargo, juro. Karina, tá muito baixo. Eu, Karina Alves Camargo, juro. Ok. Cauã Aparecido de Carvalho. Eu, Cauã Aparecido de Carvalho, juro. Cauã Pereira da Silva. Eu, Cauã Pereira da Silva, juro. Kate Tayane Nunes Raimundo. Eu, Kate Tayane Nunes Raimundo, juro. Laís Sorguetes. Eu, Laís Sorguetes, juro. Larissa Milena dos Santos Vargas Martins. Eu, Larissa Milena dos Santos Vargas Martins, juro. Larissa Santos Anon. Eu, Larissa Santos Anon, Lawane juro. da Silva Fonseca. Eu, Lawane da Silva Fonseca, juro. Laura Emanuela Escobar Gaspar. Eu, Laura Emanuela Escobar Gaspar, juro. Lucas Antunes Barbosa. Eu, Lucas Antunes Barbosa, juro. Maria Eugênia Matos Ferreira.
Eu, Maria Eugênia Matos Ferreira, juro. Maria José de Jesus. Eu, Maria José de Jesus, juro. Maria Eduarda Boza. Eu, Maria Eduarda Boza, juro. Marielle Cristina Córdova Vogt. Eu, Marielle Cristina Córdova Vogt, juro. Marina Ferreira Rodrigues. Eu, Marina Ferreira Rodrigues, juro. Marine da Silva Paim. Eu, Marina da Silva Paim, juro. Maristela de Fátima Jaguzeski Delane. Eu, Maristela de Fátima Jaguzeski Delane, juro. Mayra Caroline Pereira. Eu, Mayra Caroline Pereira, juro. Mônica Shen. Eu, Mônica Shen, juro. Monize Ludmila Montilha Modena. Eu, Monize Ludmila Montilha Modena, juro. Natália Camila Alves. Eu, Natália Camila Alves, juro. Naila Natiene Folador. Eu, Naila Natiene Folador, juro. Paloma Roberta Pazim Bertoglio. Eu, Paloma Roberta Pazim Bertoglio, juro. Paola Alves Ferreira. Eu, Paola Alves Ferreira, juro. Poliana de Moraes Rocha. Eu, Poliana de Moraes Rocha, juro. Risoberto Rogério Nobre. Eu, Risoberto Rogério Nobre, juro. Rodrigo Maurício Johan. Rodrigo Maurício Johan. Eu, Rodrigo Maurício Johan, juro. Rosângela de Fátima Sarotti. Eu, Rosângela de Fátima Sarotti, juro. Ruth Terres Boachak. Eu, Ruth Terres Boachak, juro. Samara Escorteganha. Eu, Samara Escorteganha, juro. Sandra Tereza Prati Rodrigues Ferreira. Eu, Sandra Tereza Prati Rodrigues Ferreira, juro. Sara Gabriele Ferreira de Freitas. Eu, Sara Gabriele Ferreira de Freitas, juro. Silvana de Araújo Barbosa. Eu, Silvana de Araújo Barbosa, juro. Silvana Peral de Souza. Eu, Silvana Peral de Souza, juro. Simone Aparecida Lopes de Oliveira. Eu, Simone Aparecida Lopes de Oliveira, juro. Simone Ferreira Gomes. Eu, Simone Ferreira Gomes, juro. Solimar Ribeiro Carlete Filho. Eu, Solimar Ribeiro Carlete Filho, juro. Foi todos que estavam riscados. Não, foi tudo. Uhum. Perfeito, obrigada, doutor Eduardo. Todos os juramentos registrados. Antes de passar a palavra só para o doutor Márcio, vamos entregar os documentos de quem está presente? E daí a gente encerra? Sim? Você chama um de cada vez e depois tiramos uma foto com todos? Ou deixamos a foto para depois do encerramento final, também? Depois que Isso. encerrar, né? Uhum. Então, por ordem, Carla Denise Bahia Ribeiro. Obrigada. Então, só antes de encerrar, eu vou... agora, a partir do momento que vocês fizeram, né, o juramento, estão aptos a receber os documentos profissionais, a gente vai começar as postagens essa semana, tá? Então, vai para o endereço residencial de vocês. Passo a palavra para o doutor Márcio fazer um encerramento. Obrigada. Obrigado, Flávia. Bom, as palavras são de parabenização a todos vocês aí pela escolha da profissão farmacêutica. Eu costumo dizer que o Código de Ética foi criado para que todos possamos agir da mesma forma, respeitando o nosso juramento, respeitando os direitos dos nossos pacientes, respeitando o próximo.
Lembro que quando um de nós comete uma irregularidade, isso vem a público, a mídia não perdoa, todos nós vamos aí a má fama, porque quando um farmacêutico comete uma irregularidade, aparece lá na imprensa, o farmacêutico fulano de tal. Nós vimos aí nos últimos dias, infelizmente, notícias, como lá no Distrito Federal, da troca de um colírio, de uma bromoprida por um colírio, causou a morte de uma criança. Agora, há poucos dias, a aplicação lá no Mato Grosso, de um medicamento, uma vitamina injetável endovenosa, causou a morte de uma mulher grávida. Isso e aí sempre se envolve o nome do farmacêutico, que todos nós perdemos. Mas, por outro lado, durante a pandemia, principalmente no ápice da pandemia, quando todos ficaram em casa e os farmacêuticos não, ali começou um trabalho de reconhecimento. Infelizmente foi dessa forma, mas muitos de nós recebemos reconhecimento em situações como essa. E quando um farmacêutico se destaca como pesquisador, ou até aquele anônimo lá atrás do balcão da farmácia, lá no laboratório, escondidinho lá na farmácia hospitalar, nem sempre tem aí a oportunidade de mostrar o seu serviço para todos, acaba mostrando para aqueles que estão mais próximos de todos, da mesma importância. Quando um é valorizado, todos são. Então, vamos trabalhar para que todos sejamos reconhecidos, valorizados e respeitados. No que diz a respeito deste conselho, nós trabalharemos incansavelmente para que isso aconteça. Mas o conselho faz a sua parte e o farmacêutico faz a sua. Então, que a gente possa aí andar de mãos dadas para construir uma profissão melhor, para que a sociedade possa nos reconhecer como profissionais da saúde e a gente possa aí alcançar os nossos objetivos. Então, fica aí a nossa despedida, um abraço a todos, que sejam muito, mas muito felizes na profissão, com muito sucesso. Um abraço a todos.